Bom dia, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu quero trazer uma atualização bem importante para vocês aqui, que eu andei observando aí durante a semana e eu não tive tempo de gravar vídeo. Mas vamos lá, vamos começar. Quero começar aqui pelo índice financeiro. Ele conseguiu tocar aquele segundo alvo que eu tinha projetado para vocês junto com o nosso primeiro alvo da estrutura maior. E observei aqui, se vocês verem no nosso IFR, a gente observa uma divergência de topos e fundos, né? Aqui a gente percebe topos e fundos ascendentes, enquanto aqui está fazendo topos e fundos descendentes, mostrando um possível alerta, tá bom? No nosso índice financeiro. O que isso quer dizer? Eu acho que ele vai começar a fazer uma correção um pouco mais agressiva agora. Então tomar muito cuidado aí com os bancos, tá, galera? Quem está comprado em banco. Então a gente percebe que ele fez o rompimento dessa estrutura e a gente tem alvos ali para baixo, certo? Primeiro alvo ali em 15.555, segundo alvo em 15.360. Mas para isso ele precisa confirmar este rompimento. Ele não pode falhar esse rompimento que ele fez, porque tem uma chance de falhar. Não foi um rompimento com volume acima da média, um volume relevante, mas a gente já começa a perceber um pouco de exaustão, né, desse movimento. Então tomar cuidado aqui, tá, galera? Se hoje ativar e fechar abaixo desse fundo aqui, a gente tem sim grandes chances do índice financeiro começar a fazer um movimento de queda mais agressivo. Vamos para o nosso DI, galera. DI, lembra que eu tinha mostrado, né, que ele tinha rompido essa estrutura do semanal, projetei aqui o primeiro alvo em 13,08. A gente percebeu que ele ficou consolidado aqui, né, tendo muitas dificuldades de continuar, não conseguia, né, tocar a fundo várias vezes e começou a andar de lado. Aqui a gente começou a perceber que ele começou a respeitar as médias, tanto de 9 quanto 21, e configurando um pivôzinho. Aqui, né, eu considerei mais como uma quebra de estrutura do que pivô de fato, certo? Então, eu considerei tipo uma 9,2 aqui, sabe? Uma 9,4, algo assim. Mas enfim, a questão é que ele começou a respeitar as médias, quebrou a estrutura, né? Quebrou a máxima. Então ele está mostrando que ele vai voltar para cima, né? Ele vai começar a agredir o movimento para cima, vai começar a distribuir toda essa acumulação aqui. E eu fiz a projeção da quebra dessa estrutura. Então, ele pegou o primeiro alvo, o segundo, e está tocando o nosso terceiro alvo exatamente agora, tá? No 13,53. E com isso, ele está rompendo também a estrutura maior do semanal, galera. Que a gente estava de olho. Então, eu vou fazer essa projeção para a gente ter uma noção de alvos aqui onde o nosso DI pode ir. Então, a gente tem ali, ó, nosso primeiro alvo em 13,69, tá? Fica muito esperto aí. Agora que ele está virando para cima, vamos ver se ele faz um pivôzinho nas médias aqui um pouco mais bonito para continuar. E se ele consegue realmente de fato romper a estrutura do semanal aqui que eu marquei em rosa para vocês. Se ele conseguir isso, a gente tem chance sim dele continuar, mas para isso ele precisa romper, fazer um pivô, enfim, né, fazer todo aquele processo de continuação. Vamos olhar o nosso Bovespa. Bovespa é a mesma coisa, galera, que o índice financeiro chegou muito próximo do alvo dessa estrutura maior que eu projetei para vocês. Quase pegou ele, né? Praticamente pegou. Perdeu o fundo, quebrou a estrutura. Tá testando a média, querendo perder ela de 21. Então vou fazer a projeção dessa estrutura para baixo. A gente já percebe que ele tocou o nosso primeiro alvo. Será que ele vai fazer um falso rompimento da 21? Vamos observar. Hoje é um dia bem interessante, inclusive, para a gente acompanhar o mercado, tá? Agora vamos para as ações, né? Bom, galera, Taesa a gente vai carregar pela 9, certo? Se ele romper a 9, eu já
não quero continuar mais nesse movimento, porque a gente está acompanhando desde aqui, né, dessa acumulação e o rompimento do pivô. É isso que eu estou esperando no DI, entendeu, galera? Um movimento parecido com isso. Bom, então a gente está acompanhando desde aqui, né? Pegou todos os alvos, pegou inclusive esse último alvo aqui. Quase pegou o nosso último alvo de toda essa estrutura maior zona que eu tinha projetado. E está fazendo pullback. Vamos ver se ele respeita a média para pegar o nosso último alvo ou o nosso segundo alvo da estrutura maior do semanal. Vai ser legal se isso ocorrer. Agora nosso Itaú, galera. Vamos para os bancos agora. E o porquê que eu queria gravar esse vídeo é para trazer um alerta realmente para isso. A gente viu que o índice financeiro está querendo virar para baixo e o DI virando para cima. Então eles têm correlação inversa, né? Normalmente quando o DI está subindo, os bancos, as ações começam a cair, banco cai forte, né? Índice financeiro também. A gente viu que o índice financeiro tocou o segundo alvo, a região onde os índices gostam de reverter realmente, né? Então toma cuidado aí, tá? Itaú já perdeu a média. Aqui para mim é um stop cutucada. O stop que estava aqui no fundo eu já vou deixar aqui nesse candle. Se perder ele, eu saio do movimento porque ele está agressivo demais. Eu prefiro sair e esperar uma outra oportunidade melhor, comprar mais barato, enfim. Cuidado aí, tá, galera? E a gente pode projetar essa estrutura que foi quebrada, né? Então temos alvos aqui, ó, o primeiro alvo em 37,82, muito próximo já, né? Confluência aqui com o segundo alvo que foi rompido. E temos o nosso segundo alvo dessa estrutura menor aqui em 37,43, tá? Mas para isso ele precisa romper o nosso primeiro em 37,82. Fica de olho aí, pessoal. Bom, o nosso Banco do Brasil tá com dificuldade, zona de armadilha, tocando essa máxima importante do semanal, ele está preso aqui. O que vocês têm que ficar de olho agora é se ele vai perder esse fundo. Se isso ocorrer, cancela continuar nesse papel. Vale tá forte, viu, galera? Vale então fez o pullback que eu queria, lembra que eu falei para vocês? Ela veio, rompe a estrutura, faz o pullback e está indo lá buscar os alvos do semanal. Ó. Temos alvos aqui dessa estrutura em 5,966, o outro alvo maior do semanal em 60,31, que eu tinha mostrado, fechou? Vamos agora para Petrobras. Petrobras falhando também. Pegou nosso segundo alvo da estrutura, tá virando. Tomar cuidado aqui com esse fundo, tá? 30,84. Se perder, sair do movimento, sair do papel. Não compensa ficar nele. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês. Queria trazer essa atualização importante, tá? Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem mais vídeo de algum gráfico. Um bom dia, um bom final de semana a todos.